Palavra de Deus, o alimento espiritual, irmão e irmã em Cristo Jesus, é a proclamação da Palavra de Deus. Este é o alimento espiritual. Isto é aquilo que nos alimenta espiritualmente. É a Bíblia Sagrada proclamada. A Bíblia Sagrada esclarecendo sobre a nossa vida, sobre o nosso dia a dia. Isto é aquilo que nos fortalece, nos alimenta. Para isso não precisa de grito, pulo, dança, nada disso. A Bíblia Sagrada. Mas antes de iniciarmos o culto a Deus, ou iniciando o culto a Deus, a gente tem o hábito de orar a Deus. Clamar a esse Deus que Ele nos aceite como adoradores. Clamar a Deus para que Ele nos instrua como Ele quer ser adorado. Deus Todo-Poderoso, Deus querido, Deus amado, Deus único, verdadeiro, amigo, Pai, Criador, Salvador, Perdoador, Senhor e Deus, nós glorificamos e exaltamos o Senhor através desta oração e através das nossas vidas. Perdoe, Senhor, os nossos pecados, as nossas faltas. Perdoe, Senhor, as nossas fraquezas, que são tantas. Aceita-nos, receba-nos nesta manhã, abrindo mais uma semana, como adoradores do Senhor. Queremos te adorar, queremos te glorificar, queremos proclamar a tua bondade, a tua compaixão. Recebe-nos como igreja do Senhor. Recebe a mim, recebe aos meus irmãos, as minhas irmãs, recebe-nos todos como a tua santíssima igreja. Livra-nos, Senhor, da mentira e fala conosco. Fala. Abre o nosso entendimento, abre a nossa compreensão e ajuda-nos, Senhor, a viver segundo a tua santa vontade. Esta é minha oração. E não oro só por mim, não, oro pelos meus irmãos e irmãs também, no poderoso nome do Salvador, teu amado Filho, Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, sejam todos muito bem-vindos a esse culto a Deus. Sejam todos muito bem-vindos à reunião da Igreja do Senhor. Igreja de Cristo. Igreja não tem nome. É a Igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o fundador da igreja, né? A igreja que Ele vai vir buscar, a noiva dEle, que Ele vai vir levar para junto dEle
Dia desses ele vem aí buscar. E eu estou aguardando, porque essa é a nossa bendita esperança. Abre a sua Bíblia, irmão e irmã em Cristo, no Salmo 118. Salmo 118, versos 8 e 9. Está sumindo aqui, é aqui, pronto, já achei, pronto. É só um toquezinho ali, já resolve. Bom dia a vocês todos que estão chegando, sejam todos muito bem-vindos. Não se esqueçam que nós temos lá um canal no YouTube, no LinkedIn, no nosso blog, e fica também aqui no Facebook, porque nós estamos gravando, né? Então, quem não pode participar, depois acompanha lá o culto. Culto é culto, né? Você abriu sua Bíblia aí, no Salmo 118, versos 8 e 9. Olha o que está escrito aqui na Bíblia. E você sabe que a fé vem de ouvir, né? A palavra de Cristo. A rádio não está funcionando. Espera aí, irmã, vamos ver aqui se está com algum problema. Não, irmã, está tudo certo aqui. Espera aí, irmã. É bom as pessoas nos avisarem, hein? Como a irmã Maria... Ué, aqui está tudo certo. Tem alguém ouvindo a gente pelo rádio aí? Dá um alô se vocês estão com um problema de som na Rádio Graça e Paz. Porque aqui tem gente nos ouvindo, ó. Né? Se alguém... Porque aqui está tudo ok. A rádio está beleza. Eu estou com o fundo musical aqui, ó. Se alguém puder nos dar um alô aí, que está pelo rádio, se está tudo certo ou não. Por favor, nos ajude aí, né? Porque aqui me dá a impressão que está tudo ok, tá? Mas eu agradeço a irmã Maria pelo toque. Vamos ler o Salmo aí? Salmo 118. Ah, sim, estava sem som, agora está normal. Estava funcionando e parou. Ué, eu não sei o que está acontecendo, gente. Não sei. Aqui está tudo normal para mim. Né? Não tenho no que mexer aqui, teria que falar lá em Araçatuba, né, que é da onde vem o nosso Extreme. Voltou, pode ser algum corte na internet, hein? Pode ser corte na internet. Ou algum problema no servidor. Mas eu não tenho como resolver daqui, tá? Não tenho, só depois que eu entro lá e falo com o pessoal lá em Araçatuba. Agradeço. Salmo 118, versos 8 e 9. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes.
As pessoas, de uma maneira geral, nos desapontam às vezes, né? E apesar de nós mesmos não sermos sempre confiáveis, às vezes a gente também desaponta outras pessoas. Mesmo assim, a gente precisa confiar nos outros. Mesmo assim. Confiança em pessoas diferentes e confiar em graus diferentes também. Sem confiança, não tem como haver relacionamento. Não há confiança, não há relacionamento. A gente precisa confiar nos outros, sabendo que Deus nunca vai falhar. E sabendo que Deus nunca falha, a gente confia nas outras pessoas. Por quê? Porque a confiança total e absoluta nossa, ela está na segurança de Deus. E como nós temos segurança total em Deus, absoluta, a gente é livre para confiar nos outros também. E experimentar a alegria de confiar em alguém. Porque confiar em alguém é bom. É bom a gente saber que pode confiar. Aconteça o que acontecer, Deus nunca falha. O homem falha, mas Deus não. Porque confiar nos outros é inseparável de amar o próximo. Não tem como se amar alguém que você não confia. Não tem. A verdadeira intimidade, ela é alcançada através da honestidade e da confiança. A Bíblia, em Gálatas, capítulo 6, versículo 2, diz que a gente precisa levar as cargas uns dos outros, estimularmos, está aqui no plural, uns aos outros, ao amor e às boas obras. E isso requer confiança. Hebreus capítulo 10, versículo 24. E nós, como cristãos, é claro que o mundo não ensina isso. O mundo não. A gente, como cristão, o maior esforço nosso é para que cada um de nós seja confiável. As pessoas precisam confiar em mim. Por mais falho que eu seja, eu tenho que lutar para ser confiável. Porque Jesus deixou claro que cada seguidor dele deveria manter a sua palavra. Mateus capítulo 5, versículo 37. Né? Porque os cristãos,
Nós somos chamados, primeira coisa, irmão, irmã, olha só, como a palavra de Deus é importante. Vocês todos já leram isso aqui, já sabem, mas a palavra de Deus não perde a importância por causa disso. O Senhor, isso em Provérbio 16, 28, Provérbio 20, 19, 1 Timóteo 5, 13, 2 Timóteo 2, 16, primeira coisa que Deus Todo-Poderoso, através do seu Filho Jesus Cristo, nos deixa e nos orienta, é que a gente precisa ser discreto. Leia essas passagens. 2 Timóteo 2,16, 1 Timóteo 5,13, Provérbio 16, 18 e 20, 19. O cristão, ele é discreto. Cristão abstém-se de fofoca. Ao mesmo tempo que nós somos discretos e lutamos para ficar longe das fofocas, nós somos chamados a falar quando apropriado e a ajudar a trazer restauração do pecado, mesmo sendo pecadores, porque um ajuda o outro. Mateus, capítulo 18, versículos do 15 ao 17, Gálatas, capítulo 6, versículo 1. A gente precisa, deve falar a verdade. Falar a verdade. Hebreus, capítulo 4, versículo 15. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Nós, como cristãos, precisamos ser pessoas em que os outros podem confiar. A gente pode até não confiar nos outros. Aquela pessoa não é digna de confiança, mas ela pode confiar em você. As pessoas podem prometer o que elas quiserem e não cumprirem, mas o que eu prometer, eu cumpro. E esta determinação, o que eu prometer eu vou cumprir, ela é fortalecida pela ação do Espírito Santo na nossa vida. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, Filipenses, capítulo 1, versículo 6, e Gálatas, capítulo 5, versículos do 13 ao 26. O que nós precisamos? Olha, confiar nos outros. Eu não vou falar o contrário do que a Bíblia fala. A Bíblia fala que nós precisamos confiar, sim. E precisamos ser confiáveis. Os outros podem falar o que eles quiserem para falar que nós não somos confiáveis, eles terão de mentir. Mas a gente precisa ser sábio e sempre tirar um tempinho. Por favor, não venha me dizer que você não tem tempo. Tem tempo, sim. Use melhor o seu tempo, que sobra tempo.
A gente precisa tirar um tempo para conhecer os outros. Então, eu já encontrei, domingo retrasado, encontrei com uma pessoa que eu pouquíssimo conhecia de nome. E aí a gente estava conversando e tal, ficamos conversando acho que 1h30. E eu falei, eu quero que você saiba da minha vida. E assim. Porque ele precisa me conhecer. E daí ele falou, eu também quero que você saia. Aí a gente acabou se conhecendo ali um pouco. Eu falava um pouco de mim, ele falava dele, e vimos como temos coisas em comum. A gente precisa, é claro, falar, né? Não com total confiança com uma pessoa que você não conhece, ainda mais nos dias de hoje. Então, nós precisamos ter sabedoria, mas para a pessoa te conhecer. Mas nunca deixar de lado a sabedoria. Jesus fazia isso. Isso não é invencionice minha. Jesus fazia isso. Jesus, quando você lê lá na Bíblia, retirou-se das multidões. O que você acha que ele ia fazer? Lá em João 2, 23 ao 25, capítulo 6 de João, versículo 15, ele ia pensar sobre as pessoas com quem ele estava falando, se ele podia confiar ou não. O que acontece é que muita gente sofreu e sofre decepções hoje e carregam essas decepções excessivamente de maneira autoprotetora, e isso chama mágoa ou medo do passado. Tem muita gente que sofreu coisas e carrega isso para a vida inteira. Se você foi decepcionado, eu fui, sei lá quantas vezes, sou ainda. Quantas pessoas eu vi, não, nós estamos do seu lado, o que você precisar. Somem, desaparecem. Nem sei por onde anda. Isso eu já ouvi muito. Mas a gente não pode carregar isso, levar isso para o resto da nossa vida, achando que todo mundo é assim. Todo mundo vai me decepcionar. Ai, coitadinho de mim. Todo mundo me decepciona. Não. Você também decepciona pessoas. Você não sabe qual a expectativa que as pessoas têm a seu respeito. Às vezes elas excedem nas expectativas. Elas criam uma expectativa e não acontece. Elas se decepcionam, a culpa nem é sua, muitas vezes. Como isso acontece comigo, às vezes as pessoas colocam uma expectativa acima da realidade. E isso é uma carga para a gente. E a gente acaba decepcionando por culpa do imenso peso que a pessoa colocou em cima da gente. A gente nem sabe às vezes disso. Aí você, com tanta simplicidade, a pessoa fala, nossa, achei que era outra pessoa, que era outra coisa, que era outro jeito, você nem sabia. Às vezes as pessoas decepcionam mesmo, mas a gente não pode achar que todo mundo que a gente vai encontrar pela frente vai nos decepcionar.
E decepcionar faz parte da natureza humana. Se você está carregando mágoa, se você está com porque a mágoa nada mais é do que uma excessiva autoproteção. Isso é mágoa. Eu só estou mudando o nome, estou falando a mesma coisa. Se você... eu não confio em ninguém. É bom você não confiar nem em você, então. Mas é impossível. Como é que nós vamos viver não confiando nem na gente? Mas se você está carregando essas mágoas, esses medos de coisas que aconteceram no passado, e isso está atrapalhando, está impedindo, está como um muro, uma muralha na tua frente, ore a Deus, para que Deus cure o seu coração ferido, porque o que está ferido aí é o seu coração. Você está com o coração ferido. Não pode ficar assim. Porque há necessidade de confiar nos outros com sabedoria. O primeiro passo que a Bíblia nos aconselha sobre confiar nos outros depois de haver sido... É Isaías, de Djalma. Mas determinadas coisas na Bíblia, Djalma, são ao pé da letra. E determinadas coisas não. Você não pode confiar a sua vida a uma outra pessoa, mas você precisa confiar. Esse maldito homem que confia no homem é maldito homem que coloca toda a confiança da vida dele para um outro homem resolver. Isso quem resolve é Deus, não é homem. Eu vou dar um exemplo banal, uma coisa boba. Mas essas coisas boas é Jeremias, perdão, falei Isaías, é Jeremias. Obrigado, Rosemary. Quando você compra um pão na padaria, você confia que aquele pão foi feito com higiene, com produtos que não vão fazer mal para você. Você só confia, você não sabe, você não está lá. Você não sabe se o padeiro, quando estava fazendo o pão, estava com as mãos limpas ou sujas, se ele cuspiu na massa. Ninguém sabe, mas a gente confia. Não, melhor é confiar em Deus. A confiança em Deus, eu já falei aqui nos Salmos. A gente não pode colocar nossa vida na mão de outras pessoas. Agora colocamos nas mãos de Deus. Não importa, irmão, não é moral da história, mas é como se fosse, vai. A moral da história de tudo isso que eu estou falando é o seguinte: não importa o que os homens façam, Deus sempre está presente, Ele é fiel, Ele é verdadeiro e confiável. Quando você tem isso na sua mente, fica mais fácil você tratar com traição, com decepções. O homem não é confiável, mas a gente confia. Mas você não pode esquecer que você também é homem, você também não é confiável. Se você abrir aí o Salmo 118, de novo, a gente leu do 8 ao 6, agora do 8 ao 9. Olha o que diz o 6, o verso 6. O Senhor está comigo, não temerei.
Que me poderá fazer o homem? Está entendendo? Não sei se eu estou conseguindo transmitir. Ninguém vive sem confiar em alguém. Você entra num ônibus, você confia, você fica pensando, ai, se esse motorista bater, ai, se ele tiver um problema aí de coração, se a pressão dele baixar, ele vai bater. Você entra no ônibus, você está andando, você confia que o motorista está bem, que está tudo bem, você manda o carro para o mecânico. O mecânico diz que arrumou o seu carro. Aí você põe na estrada, você vai, será que ele arrumou? Será que não? Não, ele falou que arrumou, paguei, está tudo certo, vou andar. A gente sempre confia. Porque isso também faz parte do ser humano. Confiar. E a gente não pode esquecer que se alguém nos decepciona, e sempre alguém nos decepciona, sempre. O que Jesus mandou a gente fazer? Perdoar. Ah, mas eu não consigo. Aí é um problema que você tem que resolver entre você e Jesus. Porque quando estava Jesus conversando com Pedro, né? 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7 você tem que perdoar. O que quer dizer isso? Não é esse número. Não é um número. 77. Não é número. É perdoar sempre. Não é, já perdoei 77 vezes, então não vou mais perdoar. Não. Tem que perdoar sempre. Sempre. Porque Deus nos perdoa sempre. Se uma pessoa trai você, trai a sua confiança, sem se arrepender, a gente não precisa se associar a essa pessoa ou ficar vulnerável a ela. Não. Mas a gente também não pode guardar amargura, mágoa. Esta traição dessa pessoa não pode impedir os nossos relacionamentos com outras pessoas. É só você ler Hebreus capítulo 12, versículos do 14 e 15. E se essa pessoa se arrepender verdadeiramente do que ela fez, nós temos que perdoá-la. É o que Jesus manda. Ah, mas eu não consigo, eu sei que tem gente aí ouvindo a gente que não consegue perdoar. Ah, eu não consigo, mas tem que perdoar. Você não consegue, não adianta você falar que você não consegue. Você tem que falar, eu preciso conseguir. Eu preciso perdoar. Perdoar não é esquecer, porque nós não temos um botãozinho aqui que a gente aperta, pega todos os e joga para a lixeira, depois a gente aperta o outro botão, a lixeira some com aquilo. Nós não temos isso. Nós não temos. Então perdoar não é esquecer. É não sentir mais a raiva, o ódio, aquele sentimento que você sentiu quando você descobriu que você foi traído, que você foi enganado, que você foi iludido. Porque nós precisamos confiar uns nos outros, senão não há vida. Nós precisamos aprender a guardar segredo. É claro, se você tem um exemplo, Edjalma, um exemplo, só um exemplo, né? Uma pessoa era casada com outra pessoa e uma das partes traiu. A parte traída não precisa voltar se ela não quiser se relacionar com aquela que traiu. Mas perdoa, que infeliz a pessoa que faz isso.
traiu? Vai cuidar da sua vida, e eu vou cuidar da minha. Isso é Bíblia. E isso nós precisamos fazer, porque isso é bom e é piedoso. A gente precisa ser confiável, Provérbio 3:29. A gente precisa, se necessário, guardar segredo, Provérbio 11:13. E honesto, né? Honesto. Honestidade, precisamos ser honestos. Provérbio 12:22. E precisamos sofrer com aqueles que sofrem. Provérbio 17:17. É isso que Deus tem para falar com a gente hoje sobre confiar nos outros. Cada um sabe daquilo que precisa fazer. Cada um sabe. Não, por mais ignorante que a pessoa seja, estou falando no sentido bíblico, né? Ou das coisas da vida, cada um sabe muito bem o que precisa fazer, o que precisa ser feito para agradar a Deus. Não para se agradar, porque a mágoa muitas vezes agrada a gente mesmo. Não, eu não perdoo. Está agradando a você mesmo. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, eu quero glorificar o Senhor, engrandecer o Senhor pela tua bondade em começar a semana nos alertando sobre a confiança. Nós precisamos ser pessoas confiáveis. Os outros, cada um cuida da sua vida. Sua vida. Não tem como a gente interferir. Eu quero ser confiável. Se você é confiável ou não, é você que resolve. A minha resolução é: eu quero ser confiável. E que Deus continue falando conosco a respeito deste assunto também. Eu oro por mim e oro por vocês. No nome do Cristo Jesus. Amém.